Aproveitando a realização neste ano de 2022 da Copa do Mundo de Futebol, que nós brasileiros acompanhamos e, infelizmente, vimos que a nossa seleção não conseguiu passar das quartas de final, mas sempre mantendo a esperança da conquista do hexacampeonato. Vamos imaginar se, ao invés da Copa do Mundo de Futebol, fosse realizada entre as seleções que ali compareceram a Copa do Mundo do Desenvolvimento Humano. Portanto, se não tivéssemos as seleções jogando futebol, mas tivéssemos as seleções representando seus países analisados do ponto de vista do desenvolvimento humano de cada nação, você sabia que o Brasil não iria passar das oitavas de final? Pois é isso mesmo. A seleção brasileira de futebol foi até as quartas de final, mas o Brasil, enquanto nação, não passaria das oitavas de final. Como temos esse parâmetro? Através do PNUD. PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O PNUD ele analisa, sob vários parâmetros, os diversos países, um total de 191 países, para ter, então, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, vamos deixar de lado o futebol e vamos olhar esse Índice de Desenvolvimento Humano. Em que colocação o Brasil está dentro desse programa das Nações Unidas? Entre 191 países, o Brasil está no 87º lugar. Isso mesmo, posição 87. E, em comparação com os países que estão ali entre os 10 primeiros, o Brasil leva verdadeira goleada, que em campo no futebol, dificilmente isso aconteceria, mas no índice de desenvolvimento humano não teria como fugir a essa goleada. Vamos ver aqui um exemplo do que estamos falando. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, a expectativa de vida, em média, do brasileiro é de 72,8 anos. Ou seja, em média, o brasileiro e a brasileira vivem em torno de 73 anos. A Suíça, que foi nossa adversária na Copa do Mundo de futebol, e aliás nós vencemos a Suíça, a expectativa média de vida de suíços e suíças é de 83 anos. Ou seja, em média, lá na Suíça, eles vivem 10 anos a mais do que vivemos nós aqui no Brasil. Perdemos de goleada, não é mesmo? Mas tem outro índice para fazermos aqui uma comparação. Sempre em média. O brasileiro estuda durante a sua vida, ou seja, ele está na escola, lá da educação infantil até a universidade. Em média, nosso tempo de escolaridade é de 8 anos. Nos países europeus, e nós enfrentamos na Copa do Mundo de Futebol alguns países europeus, que nós enfrentamos a Suíça, nós enfrentamos a Croácia. Em média, nos países europeus,
o tempo de escolaridade é de 12 anos. Então, enquanto o tempo de escolaridade no Brasil é de 8 anos, o tempo médio de escolaridade nos países europeus é de 12 anos. Se tivéssemos que enfrentar a Inglaterra, Portugal, Espanha, França, Suécia, Dinamarca, Holanda, Noruega, Itália, chega, não? Perderíamos de todos eles. É por isso que na Copa do Mundo do Desenvolvimento Humano não conseguiríamos passar das oitavas de final. Porque os outros países que estiveram na Copa do Mundo de Futebol têm um índice de desenvolvimento humano muito melhor do que o Brasil. Claro que isto aqui é apenas um exercício de comparação. Nós estamos apenas imaginando a realização dessa Copa do Mundo do Desenvolvimento Humano. Mas não seria muito bom que o nosso índice de desenvolvimento humano fosse semelhante ao nosso futebol? Nós temos o rei do futebol, que é Pelé. Nós temos outros jogadores brasileiros consagrados. Somos o único país do mundo que possui 5 títulos mundiais pela FIFA, a Federação Internacional de Futebol. Nós somos aclamados no mundo todo. Nossos jogadores atuam no futebol europeu e internacional. Muitas vezes, times europeus e asiáticos procuram contratar os nossos craques quando eles já estão na adolescência, porque estão tendo a visão de futuro. É muito bom ter um jogador brasileiro no time. Está na hora de aproximarmos a realidade do desenvolvimento humano a essa realidade futebolística. Precisamos, para isso, fazer esforços na educação. Olharmos para a educação naquilo que de fato ela é. Não apenas formadora técnica, profissional, mas formadora moral do ser humano. Nós, brasileiros, precisamos fazer esse esforço. Não é mais possível termos toda uma parcela da população vivendo na pobreza e mesmo abaixo da linha da miséria, dependente de programas sociais de transferência de renda do nosso governo. Vamos sair desse 87º lugar do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento? Podemos fazer isso através de programas que privilegiem a educação. E assim, ao invés de ser goleados, vamos estar entre os 10 melhores países do mundo. E não vamos ser desclassificados nas oitavas de final, nem nas quartas de final. Com certeza, nós estaremos ali disputando ou o terceiro lugar ou, quem sabe, o título para sermos campeões, como estamos procurando ser na Copa do Mundo de Futebol. E, aliás, para encerrar estas nossas reflexões, que adianta sermos campeões mundiais de futebol se a nossa realidade de desenvolvimento humano é uma das piores que existe? Pensemos nisso.